E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nosso capítulo 16 fala sobre o Canadá. Com a maior área das Américas e a segunda maior do planeta, com 9.985.000 km² de extensão, o Canadá é um país anglo-saxão, assim como os Estados Unidos. Faz contato com os oceanos Atlântico e Pacífico, nas porções oriental e ocidental, respectivamente, e ao norte com o Oceano Glacial Ártico. Uma parte do norte do país fica congelada durante todo o ano devido à sua latitude, localizando-se entre as zonas temperadas e polar. Em nível longitudinal, o Canadá é cortado por 6 fusos horários, do fuso -4 ao -9. Aspectos físicos. Assim como os Estados Unidos, o território do Canadá ele localiza-se sobre a placa tectônica norte-americana e faz contato com a placa do Pacífico e com a placa Juzão de Fuca a oeste. O Canadá, em virtude da sua estrutura geológica, é um país muito rico em minerais metálicos, já que apresenta uma grande área de escudos cristalinos. Uma das regiões ricas em minerais metálicos mais conhecidas do país é o escudo canadense, onde situa-se, por exemplo, o Planalto do Labrador, que ocupa mais da metade do território, com grandes jazidas de ouro, minério de ferro e urânio. Além de escudos cristalinos, há também algumas regiões de bacias sedimentares. A planície do interior ela abrange a região central, rica em hidrocarbonetos e sal, e na porção oeste do país encontra-se montanhas rochosas que possuem diversos recursos minerais de origem cristalina e sedimentar, como o chumbo, o zinco e a bauxita, além do gás natural. O Canadá ainda é um dos maiores produtores de níquel e de minério de ferro. Por estar localizado entre as zonas climáticas temperado e polar, possui climas tipicamente frios, do temperado ao polar, que variam em função de diferentes fatores climáticos, tais como a latitude, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Na porção sul do país, destaca-se o clima temperado. Dentro do centro ao centro-norte, predomina-se o clima frio, e no norte, onde predominam temperaturas negativas ao longo de praticamente todo o ano, o clima é polar. Nas regiões de maior altitude, como as rochosas, o clima principal é o frio de montanha. A vegetação canadense ela apresenta pequena biodiversidade em comparação à zona intertropical. Ao sul predomina a vegetação de floresta temperada, cujas folhas mudam de cor de acordo com a época do ano. No centro do país, ocupando grande parte do território, está presente a floresta boreal, também chamada de taiga ou floresta de coníferas, na qual se destaca a árvore símbolo do Canadá, o pinheiro do Canadá. Ao norte, sobretudo na região subpolar do país, predomina a vegetação de tundra, que é composta essencialmente por musgos e línquens. A paisagem natural da região também se caracteriza por passar a maior parte do ano coberta pela neve e a presença do solo permafrost. Permafrost é um dos tipos de solo que mais se destacam no Canadá. Devido ao clima rigoroso frio, é um solo permanentemente congelado. Dessa região se caracteriza por possuir diversas camadas, apresentar grande concentração de matéria orgânica ou ser muito rochoso. Ao sul, onde as temperaturas são mais amenas, não é possível detectar esse tipo de solo, mas à medida que se desloca para o norte, o permafrost se torna mais presente. Um dos grandes problemas é o fato de que o solo congela e raso dificulta a prática da agropecuária. A prática de cabotagem logging.
Devido à extensa hidrografia do país e à grande quantidade de floresta, destacam-se as florestas boreais. É muito comum a prática de silvicultura, ou seja, é o plantio e o corte de árvores para o desenvolvimento das indústrias madeireiras, moveleiras, de celulose e para a construção civil. A cabotagem tornou-se uma forma eficaz de transportar a madeira até as zonas de corte. Essa técnica consiste na utilização de correntes dos rios e, consequentemente, do próprio curso deles para transportar a madeira. Além de existir uma grande economia no custo de transporte da madeira, esse sistema gera pouquíssimos impactos ao meio ambiente, sendo pouco poluente e evitando a destruição da floresta para a construção de rodovias e ferrovias. Corrente fria do Labrador. O Canadá é influenciado por uma corrente marítima quente e uma fria. A corrente quente do Pacífico Norte influencia na porção ocidental, enquanto a corrente fria do Labrador age na porção oriental. Das duas, a corrente fria do Labrador é historicamente a que mais gera problemas para o país no inverno. Com a redução da temperatura, o fortalecimento da corrente, uma parte considerável do litoral oriental canadense congela, dificultando e até mesmo impossibilitando a passagem de diversos navios para o Oceano Atlântico. Para amenizar o problema, costuma-se utilizar uma rota pelos Grandes Lagos, escoando a produção para o resto do mundo através dos Estados Unidos. A economia canadense. Com PIB de aproximadamente 1,81 trilhão de dólares, o Canadá é um dos 15 países mais ricos do planeta, possuindo também uma renda per capita de 48 mil dólares. O setor terciário é aquele em que o país mais se destaca, influenciando mais de 60% do seu PIB. A riqueza mineral do Canadá é significativa e isso facilitou muito seu desenvolvimento industrial, já que a presença de matérias-primas reduz a dependência desses artigos em relação a outros países. Inicialmente, essas matérias-primas eram prioritariamente direcionadas à exportação e tinha como principal importador o Reino Unido. Contudo, a partir do início do século XX, o Canadá passou a se desenvolver seus espaços industriais, destacando-se a região do Vale São Lourenço, no Sudeste. Além disso, mesmo com as condições climáticas desfavoráveis, o Canadá possui o setor agropecuário bem desenvolvido, apesar de ser o setor com menor participação do PIB do país. Sua produção é dotada de muita tecnologia e altamente mecanizada. O trigo é o principal produto primário da pauta de exportações canadense. Grande parte de suas indústrias, além do Vale de São Lourenço, está presente na porção sul e oeste do país. Em todo o Canadá, as cidades que mais se destacam são Quebec, Toronto, Ottawa, Vancouver e Winnipeg. E é considerado um país desenvolvido porque apresenta uma estrutura industrial completa, já que possui indústrias que variam dos gêneros de consumo aos gêneros de produção. Vamos observar um mapa com as maiores cidades do país. Dependência econômica em relação aos Estados Unidos. Mesmo com seu alto grau de industrialização, o Canadá é dependente da economia dos Estados Unidos. Por exemplo, a indústria automobilística canadense é muito dependente das empresas estadunidenses que atuam na fabricação de carros no território do Canadá, uma vez que esse país não tenha nenhuma empresa própria que produz os carros e caminhões. Canadá e o NAFTA. Nas relações econômicas do Canadá e outros países sobressai o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano, ou NAFTA. O bloco surgiu em janeiro de 1994, sendo a evolução do Acordo do Livre Comércio entre os Estados Unidos e o Canadá, que existia desde a década de 1980.
O bloco tem como objetivo reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias entre os países membros, México, Estados Unidos e Canadá, mas existe um medo mútuo de que a economia dos países possa ser fragilizada. No caso dos Estados Unidos e do Canadá, existe a possibilidade de que o desemprego aumente, já que poderia se tornar mais vantajoso para os empresários buscarem custos de produção mais baratos no México, por exemplo. Foi com base nesse e outros fatores que os governos dos 3 países resolveram revisar os objetivos do NAFTA, dando origem a um novo acordo, o Tratado México-Estados Unidos-Canadá. A estrutura demográfica canadense. Com uma população absoluta de cerca de 37,8 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 1,1% ao ano, em 2019 a gente considera esse dado, o Canadá é um país com um perfil de estabilidade demográfica, já que a sua população jovem é praticamente equivalente à população idosa. Os jovens de 0 a 14 anos, eles correspondem a cerca de 16% da população, enquanto os idosos a partir de 65 anos correspondem a aproximadamente 17,5% da população. A taxa de fertilidade no Canadá é considerada baixa. A idade média das mães canadenses ao nascimento do primeiro filho é de 30,7 anos, indicando que pode-se existir uma grande inserção da população feminina no mercado de trabalho e nos estudos, além de existirem programas de conscientização para o uso de métodos contraceptivos. A expectativa de vida da população masculina é de 79,9 anos, enquanto a população feminina é de 84,1 anos, o que caracteriza também uma elevada longevidade da população canadense. Para o efeito comparativo no Brasil, a expectativa de vida masculina é de 72,8 anos, enquanto a feminina é de 79,9. Já no Haiti, possui o IDH das Américas. O pior IDH das Américas, a expectativa de vida da população masculina é de 61,1 e da feminina de 65,5 anos. Outros dados do país. 81% da população é urbana, índice de desenvolvimento humano 0,922, 100% da população urbana tem acesso à água potável e ao saneamento básico. Nas áreas rurais, essa taxa cai para 99%, 5,1% do PIB é gasto em educação e o analfabetismo é considerado erradicado. Os 2 idiomas oficiais são o inglês e o francês. Apesar da dupla colonização, a população canadense é um pouco miscigenada, com 32,2% da canadenses nativos, porém é muito diversificada, abarcando principalmente europeus e ocidentais e minoritariamente a população indígena nativa, 4,2%. Quanto à religião, a maior parte da população canadense é cristã, sendo 40,6% católicos e 20,3% protestantes. Vamos analisar a pirâmide etária. Quando analisamos a pirâmide etária, é possível constatar que a população canadense é predominantemente adulta, com ápice na faixa de 50 a 54 anos, e apresenta baixas taxas de natalidade e alta expectativa de vida, as quais contribuem para o envelhecimento populacional. O Canadá e a Austrália são países desenvolvidos e suas grandes extensões territoriais os colocam em destaque no cenário mundial. Porém, ambos apresentam como problemas a existência em seus territórios de áreas anacumênicas, ou seja, locais que apresentam vazios demográficos. Distribuição populacional e densidade demográfica. Quando a gente observa o mapa, é possível perceber que a população canadense é mal distribuída, concentrando-se na porção sudeste. O sul do país, até a porção sudoeste, também se destaca pela densidade demográfica mais elevada.
Tais características elas são reflexo das condições físicas do país, o frio extremo ao norte e a dificuldade de desenvolver atividades agropecuárias nas regiões de tundra, tal naquelas permanentemente congeladas, dificultam o expansionismo demográfico. Então, nota-se que, além do fator físico, o fator econômico também deve ser considerado. As regiões com densidade demográfica mais elevada estão mais próximas dos Estados Unidos, principal parceiro econômico do Canadá. Como exemplo, é possível observar que o sudeste do país apresenta maior quantitativo populacional, devido à sua forte economia, com base nas trocas comerciais feitas através dos Grandes Lagos na fronteira com os Estados Unidos. Dupla colonização. O Canadá ele é um país bilíngue, já que possui tanto a colonização dos ingleses, que representam a população majoritária, quanto dos franceses. A parte francesa do Canadá fica quase totalmente na província de Quebec, onde se destacam as cidades de Montreal e Quebec. Quanto à população bilíngue, as províncias que mais se destacam são a Quebec e a Nova Brunswick. Nessas províncias, o percentual populacional que fala tanto o inglês quanto o francês chega de 43% e 33%, respectivamente. Além disso, a resistência quanto à inclusão do francês canadense no restante do país. A província de Quebec é constituída em sua maioria por descendentes de franceses. No entanto, o domínio inglês e de seus descendentes sobre o Canadá chegou a, em alguns momentos, se impor por completo sobre a província francófona e sobre outros menores que também possuem descendentes de franceses. Já no século XX, diversos movimentos sociais nacionalistas surgiram em Quebec. A consolidação desses movimentos veio na década de 1960, quando o presidente francês Charles pronunciou sobre a libertação e independência de Quebec a frase "Viva Quebec livre", que acabou gerando um movimento social predominantemente pacífico, cuja principal reivindicação era o separatismo da província em relação ao Canadá. Então, a partir da década de 1980, com o aumento do número de interessados no separatismo em Quebec, inclusive por meio do Partido Quebec, diversos plebiscitos foram realizados. Todos resultaram nas vitórias dos não separatistas. No entanto, para minimizar o movimento separatista no campo político, ao longo dos anos, diversos investimentos em educação e cultura francófona foram realizados no Canadá, buscando assim uma melhor integração cultural. Além da questão de Quebec, o Canadá também conta com os povos chamados autôctones, que correspondem aos povos indígenas, inuites, esquimós e descendentes de brancos e índios. Esses povos eles correspondem a uma porcentagem pequena da população canadense e ocupam basicamente o norte do país e se estendem do Alasca à Groenlândia. Apesar da pequena população e de sua origem, tais povos sobreviveram graças ao sistema de caça e pesca e à construção de habitações em forma de iglus. Possuem também uma identidade cultural própria, bem como línguas próprias além do inglês. Com a descoberta de diversos recursos minerais, tanto em escudos cristalinos quanto em bacias sedimentares, na região ártica do país, a partir do século XX, o Canadá passou a explorar intensivamente a região, sem o reconhecimento dos povos nativos que, no entanto, encontraram espaço para reivindicar seus direitos e exigir autogestão dos seus territórios. Além de, assim, o governo canadense permitiu a criação de novos territórios no norte do país, a leste os territórios do noroeste e a oeste, todos com gestões próprias, porém ligadas ao governo canadense. E é isso, meu povo. Dúvida?
escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.